Eu lembro que uma vez machuquei o joelho, né? Deu um miguezinho no treino, assim, o seu Adão, que na época era o enfermeiro. Eu falei, Marcos, deita não, vou fazer ultrassom. Ele começou a fazer ultrassom no meu joelho. Eu falei, pô, seu Adão, esse ultrassom tá desligado, pô. Seu Adão, malandro, né? Falei, pô, Marcos, eu sei que você não tem nada também. Isso é melhor. Ele era especialista em tratar de quem não tinha nada, dos migué, entendeu? Migué. Seu Adão, maravilha, cara. Marques, um dia. Aí sim, garoto. Em sua agenda pra mim. Eu sempre quis cantar essa música pra você, Marques. Ah, garotinho. E agora deu certo. Marques, o ídolo. Ídolo, você acha que tá em que coisada aqui de ídolo do Galo? Você acha que você tá em que lugar? Porque eu perguntei pra alguns torcedores do Atlético. Tem alguns que falaram que você tá ali entre o top 3. Você acha que você tá em qual? Cara, isso é muito relativo, né, Ale? Primeiro, pô, obrigado pelo convite, velho. Você Bom tá no demais inimigo te da ver. balança, coisa que nós não estamos. Pois é, eu tô no peso do meu último jogo, hein? Você tá brincando. Sem brincadeira, velho. No Mas peso do você último treina, jogo. faz a dieta, não? Treino, como a minha carninha mais por final de semana, tomo meu chopinho também, porra. Eu sei. Eu sempre tomei, né? Mas sempre me cuidei muito também, né? Hoje estou com 52 anos e esse orgulho de falar, tô com o peso do meu último jogo. Tá louco, cara. Isso é mágico. É legal, é legal. Você pega, por exemplo... Eu tenho uma turminha em casa que cuida muito disso aí também. Pai, olha, cuidado. Você comeu, vamos dar uma corridinha na semana. Então eu mantenho a minha atividade física, não naquela loucura que era, pô, enquanto profissional, mas dou minhas corridas, faço o meu core, né? O core tá em dia. Eu vou te falar que não... Porque o futsal me deu boas amizades, não me deu dinheiro, mas me deu duas artroses. Você tá doido. Porque os treinos eram diferentes na nossa época, né? O treino era de subir montanha, pô. Essa experiência que você teve de peneira, de base, você traz para o teu trabalho atual, porque você trabalha com a molecada também, né? Trabalho. Eu tenho hoje, no Minas, eu sou diretor de futsal que abrange a primeira equipe da base até nosso time da ponta. E temos hoje também uma escolinha junto com o Lincoln, né, a L10, né, a L10 Arena, que estamos já nesse projeto tem uns 5, 6 meses já. Que lá legal. no Buritis. Que legal. Tá convidado para ir lá. Vou lá, eu moro lá no Buritis, Então, pô, todo lado lá. Rubens Caporale Ribeiro, 161 Buritis. E aí você traz essa experiência que você viveu para tentar facilitar a vida da molecada hoje, é isso? Ale, nós temos lá, poxa, os nossos professores, mas eventualmente nós estamos dentro do campo também, né? Eu e Lincoln, né? E eu não queria passar essa vida, estou com 52, sem ter essa experiência de estar ali dentro do campo com os meninos dos 5 até os 13, 14, 15 anos. Né? Cara, e está sendo maravilhoso, sabe? A troca. Espetacular. Você tá louco, cara. Legal demais. Eu tive essa felicidade também, fui treinador durante boa parte da minha vida, 23 anos, e trabalhei com a molecada. E, cara, o retorno que você tem, que é um sorriso, né? Exatamente. Que é a evolução. Exatamente. Sabe, que E você vê evolução, cara. Exato. Você imagina uma escolinha, pô, tem menino que vai lá muitas vezes para sair da frente da tela, né? Da tela do celular, da tela do computador, né? Aliás, que é cada vez mais difícil tirar a criança da frente. Exatamente. E eles vão lá, cara, com 3, 4, 5 meses, você vê que, poxa, eles já têm uma ideia do que a gente está pedindo, entendeu? Já tem e já melhoram a sua coordenação. Que é um ganho incrível, né? Tá louco. Correndo, pulando, isso é muito legal. Não tem dinheiro que pague. Bom, daí você chegou no Corinthians, com moral, chegou no Profi, com quantos anos você subiu? Naquela época subia mais velho, né? Eu subi na base eu fui até o último, cara. Eu subi com 20 para 21. Subia mais velho. Eu joguei 4 Copas São Paulo, tava quase desistindo já, não é possível. 4 Copas São Paulo é bastante. Mas é que a época é diferente, era mais difícil subir. Não, e era também, a competição que tinha na base, entendeu? Então, porra, você queria era jogar. Única, era. Hoje você tem o Brasileirão. Tem tudo, Copa 17, do Brasil. 20 e tal, então a Copa São Paulo, de repente, não é nem tanto mais atrativa para os clubes, né? Que você tem um campeonato televisionado ao longo de toda a temporada. A Copa São Paulo, na época, era o instante para você se mostrar para o Brasil, né? As competições regionais ainda por começar, e era muito comum você sair da Copa São Paulo, jogando bem,
e já ingressando na equipe profissional, porque ela te projetava. Uma vitrine espetacular. Foi assim na minha penúltima participação na Copa São Também Paulo. já estava com 38 Você tá anos, doido, aí uma hora já ia ter que ir. E eu bebia o gato, né? De uns 3 anos, né? Tem esse detalhe aí. Corta essa. Mas tinha muito naquela época. Você tá doido, Você deve ter enfrentado o zagueiro muito mais velho que você. Sub-15, os meninos já tinham bar, já era um pai de família, pô. Ia levar o filho junto. E quem foi falar em pai, quem foi teu pai? Quem que te puxou pro Profi e falou, vem aqui, meu filho? Deixa eu, então, fazer uma menção honrosa para quem me passou no teste no Corinthians, né? Professor Bartolomeu. Eu ia falar Geraldo Magela. Eu tenho essas lembranças muito vivas, cara, entendeu? Bartolomeu? Professor Bartolomeu, é isso aí. Professor Wagner Bertelli, que é preparador físico hoje do Fernando Diniz. Olha. Né, caminha com ele já há muito tempo. Éramos todos da base, né? Ele era o nosso professor lá também de preparação física. Mas lá no Corinthians, quem me deu a primeira oportunidade no profissional foi o Nelsinho Batista. Olha, o Nelsinho. Em 93. Caraca. Com aquele time que tinha sido campeão em 90, ainda os remanescentes, Neto, Ronaldo, Giba. Caraca. Foi ali que tudo começou, né? Eu era meio que um xodozinho, era o número 15, que entrava sempre no segundo tempo e conseguia fazer uma fumaça no jogo. Cara, e velocidade, Cê vai pra cima. Com 20 anos, eu acompanhava o lateral até o final. Você tá doido. Corria por Deus e todo mundo, né? Você tá doido, cara. Uma oportunidade, olha, você lembra disso, cara. Uma oportunidade nessa época era rara, entendeu? Era rara. Hoje, poxa, é comercial o futebol, né? Você quer botar os meninos o quanto antes para que eles virem uma moeda importante, né? Um atrativo, um ativo do clube para você fazer rodar essa loucura que é a base hoje no país. Né? E tem uma coisa que é nítida, né? Como mudou, né? O jogador da base da nossa época, da sua época, né? O jogador da base hoje, né? O jogador da base, eu brinquei outro dia com o Juan, tem gente que não vai estrear no profissional e já vai aposentar de tanto dinheiro. Pois é, cara. E é todo um cuidado, o cara já sobe com marra. Ele já sobe porque os caras ficam badalando ele, já tem um dinheiro, tem o negócio das menininhas no Instagram, não sei o que, o cara já sobe. Hoje tá diferente, né? O mundo mudou, né? Naquela época a gente tinha que pegar água pros caras, amaciar chuteira, Você tá doido, café. E eles te tratavam com muito carinho, né? Ô, Juvenil, pega aquilo lá pra mim. Juvenil, lacei a minha chuteira. Pô, sim, uma época que essa palavra bullying não existia, né? Então era tapa que a gente tomava e vai reclamar pra você ver. Não, porra. Mudou muito, né? Mas, cara, assim, nos forjou como atleta. Claro, cara. E como pessoa doido, também. Cara. Exatamente. E como pessoa. E outra, quando depois os meninos subiam e a gente já estava mais experiente, a gente fazia a mesma coisa. Exatamente. Agora é que não existe mais, né? Não existe. E essa experiência de jogar com esses cobrão aí, para você deve ter, logo no início da tua carreira como profissional, deve ter marcado muito, né? Deve ter sido muito importante para depois a sequência, né? Ah, com certeza. Nós estamos falando em 93. Na minha primeira oportunidade no Campeonato Paulista, nessa projeção, eu tive uma lesão importante de perônio, né? Novinho. Tive que passar por uma cirurgia. Perdi o ano, né? E com aquele desafio, eu tinha idade para mais uma Copa São Paulo, então os caras me usaram mais para uma Copa São Paulo. E aí, depois que a carreira ela andou, né? No ano seguinte, em 94. Aí jogamos ali com o Marcelinho Carioca, Marcelinho Paulista, que é o meu compadre, né? Zé Elias, o Souza, Viola, né? Marcelinho Carioca, não sei se eu já falei. Falou. Pô, imagina, Ronaldo. Caraca. Ronaldo Giovanelli. Ótimas lembranças, cara, ótimas lembranças, né? E aí, em 94, um ano maravilhoso, eu acabo a temporada sendo convocado para a seleção brasileira. Olha! Com o Zagallo. Não sei se você vai lembrar, cara, o Zagallo, quando assume, nesta época, ele queria procurar o cara que ia fazer um engante com os atacantes, que ele chamava de número 1, que ele ia jogar com 3 aqui, né? Um engante aqui, 2 atacantes na frente. Ele me deu essa oportunidade como engante, né? Caraca! E aí a carreira deslanchou, cara. Quem que era essa seleção, Marcos? Foi a seleção tetracampeã de 94. Caraca! Foi a primeira reunião deste grupo depois do título, né? O jogo amistoso contra a antiga Iugoslávia, no Estádio Olímpico, lá em Porto Alegre, estádio do Grêmio. Caraca! O Brasil ganhou de 2-0 e estava naquela fase de
começar a introduzir alguns atletas fazer uma novos, renovação, tal, né? Exatamente. E aí? Foi, cara. Caraca. E aí, Corinthians ainda, em 95, nos sagramos campeões paulista e Copa do Brasil, né? Um título que eu me orgulho muito, porque foi a primeira Copa do Brasil do Coringão, né? Ganhando do Grêmio lá. Que era muito difícil. Eu participo até da jogada do gol, uma puxada pela esquerda, né? Toco no Viola, o Viola meio que divide, a bola sobe pro Marcelinho Carioca. Pô, tinha uma estrela, né, cara? Puta vida, mano. Ele chega chapando, ganhamos lá de 1-0, no Pacaembu já tinha sido 2-0, né? E aí foi o primeiro título brasileiro que nós conseguimos. E aí essa fase você arrebentando, Cê tá chamando a doido. atenção de todo mundo. Você tá doido, foi maravilhoso. E aí você vai pro Flamengo? Flamengo em 96. O Corinthians campeão da Copa do Brasil. Aliás, participar de Libertadores ou Comebol na época era complicadíssimo. Não, era um desafio, hein? Libertadores, campeão e vice. Comebol, que é sul-americana hoje, terceiro e quarto. Eu estou falando da dificuldade, daqui a pouco nós vamos entrar nessa. Nessa outra aí, mas é elite da elite, né? Elite da elite. Hoje, pô, se você não cai no Campeonato Brasileiro, o seu prêmio é ir para a Sul-Americana, né? E é assim nos outros países também. Por isso você vê uma primeira fase tão defasada, né? De bons jogos, assim, né? Tem país da América do Sul que, como o campeonato lá é no primeiro semestre, no segundo semestre, tem time que até tá na segunda divisão que tá jogando essa Sul-Americana aí. Apertura e clausura. Essas coisas aí. Então, realmente, principalmente na Sul-Americana, então, essa primeira fase, vou te falar, acho até que isso explica um pouco o desempenho, sim, meio que abaixo do que a gente espera dos times brasileiros, porque mesmo que inconsciente, né, Marcos, o jogador estímulo, né, não vai, né? E você vai em cada barca, né, cara? Nossa. Pra chegar, você tá doido, cara. Você vai de avião, você ainda pega mais uma barca de umas 5, 6 horas, porque só vai micro-ônibus, né? Que nem ônibus grande pode... Não, é barca. Mas aí você chega no Flamengo. Aí eu vou no Flamengo, cara. O que acontece? O Corinthians, campeão da Copa do Brasil, ele vai para Libertadores. Em 95, o Flamengo forma o melhor ataque do mundo, né? Sábio, Romário e Edmundo. Puta merda. E o Corinthians me envolve numa troca, como moeda de troca, talvez na época, para levar o Edmundo para o Corinthians e me envolve no negócio para eu jogar no Flamengo. Aí eu vou para o Flamengo. Recém-operado de pubis, tive uma pubalgia, machuquei muito, cara. Você tá doido. Só de lembrar, o pubis dói. Só de lembrar, traz um gelo aí. Aí, Ale, eu chego no Flamengo, no processo final de recuperação, né? O fisioterapeuta top lá. Na época, estavam começando a introduzir essas valências no futebol, né? Fisioterapia, fisiologia, né? Lá tinha um cara top, que era o Filé. Eu nas mãos do Filé, rapidamente me coloco em condições de brigar por uma posição e com o Joel Santana jogo durante toda a temporada como meia direita. Sabe por quê? Porque a posição que eu disputaria na frente era com Sábio e Romário. Aí você falou, deixa os meninos. Professor, eu faço esse corredor aqui também, né? O direito. E aí joguei a temporada toda. Se precisasse até, você ia voltar para a lateral, na peleira. Com 22 anos, cara, era para cumprir função tática mesmo, sabe? E tá no campo, jogando, né? Protagonizando, né? Saía todo jogo também, morto, né? Entrava sempre o Iranildo, às vezes eu estava no banco, jogava o Iranildo. Era um Flamengo que tinha um meio de campo com Mancuso. Olha. Nélio. Nélio jogava demais. Tá, né? louco, uma técnica, meu. Márcio Costa, que jogou no Corinthians, machadada. E eu na meia direita. Caramba. Revezando com o Iranildo. E deve ter sido um exercício, hein, Marcos? Jogar com o Romário, você tem que ser muito inteligente, né? Cara, nós jogamos maravilhosamente bem, porque, porra, cara, ele gostava daquele espaço curtinho de 30 metros, né? Toda hora era bola no Romário, né? Às vezes eu estava sozinho para receber, mas o Iranildo, passe mais difícil, dava pro Romário. Você mesmo falava, é nele. Mas eu puxava a marcação, né? Nós tava ali para isso também. Caraca. E aí foi assim, cara. Fomos campeões carioca invictos, né? Na época, né? Década de 90 nós estamos falando, né? Então, o primeiro semestre, o regional já te dava uma tranquilidade para o resto da temporada. Era muito valorizado o campeonato estadual, né? Você tá doido.
Ganhamos bem o Campeonato Carioca e depois fizemos uma campanha irregular no Brasileiro, ali de meio de tabela, e foi assim minha trajetória lá no Flamengo, né? Com o Joel Santana. E existe Joel Santana, na minha apresentação ali no grupo, o Joel era top, né, cara? Assim, para te introduzir dentro do elenco, né? Pra você ficar à vontade. um ambiente. Você tá doido, ele já logo me botou um apelido, né? O apelido que eu levei a temporada toda no Flamengo. Não era o Calango, não, né? O Calango veio aqui, lá era pescoço. Pô, e os cariocas, pescoço, pescoço. Romário, tá bola, pescoço, pescoço, cara. Não sei por quê. Não, Rodrigo? Que é isso. Não sei. Cara. Cacharréu aí é uns 5 quilômetros. De Cacharréu, pano, 5 quilômetros. Mas foi legal, cara, uma experiência sensacional. Nunca tinha saído, né? Nessa hora começa a entender a profissão de fato, né? Corintiano, né? Joguei no clube por mais de 10 anos. Pô, saí, meio que você cortar o cordão umbilical, né? E amadurece pra caramba. Né? Amadurece muito. E eu fui pro Flamengo, né, cara? Tá louco. Sai do Corinthians e é pro Flamengo. Pô, você é cair pra cima, né? Igual a gente brinca, né? Foi maravilhoso, tá louco. Não, e a tua carreira toda, né? Você só jogou em time Não, foi bacana. gigante, né, bacana, cara? Quase 20 anos. E aí depois começa a sua história no Galo. Não, Ale, do Flamengo eu dou uma porradinha de 6 meses no São Paulo. Ah, é verdade. 6 meses, em 97, com o Muricy Ramalho começando também, né? Eu acho até que foi a primeira experiência dele lá. Ele era auxiliar e tal, né? Assumindo a equipe principal como treinador principal, né? Só que tive algumas lesões e tal, não consegui ter sequência, né? Quando eu volto das lesões, Aristizábal e Dodô. Você tá louco, cara, essa dupla aí? Os caras faziam gol em jogadas combinadas que você não acreditava. O colombiano era... E o Dodô, artilheiro dos gols bonitos. Tá né? louco, meu. Aí, cara, assim... O Dodô tá... Inclusive, o Dodô tá mais bonito hoje. Você Tá viu mais como- forte, né? Forte, cara. Futevôlei. Futevôlei. Você tá treina. fazendo futevôlei também. Você tá bem. Eu acho que eu tomo sol de roupa, né? Jogar futebol eu acho que é um pouco de otimismo, né? Mas era uma dupla, aí você ficou na casinha. Eu fiquei na casinha, jogava pouco. O Atlético Mineiro, depois dos regionais, montando o seu time para o brasileiro, uma receita terrível, né? Receita para dar errado no bolo, entendeu? Você não tinha um planejamento e aí o Atlético me fez o convite através do finado recente Paulo Cury, né, presidente, e o Mazinho, diretor de futebol na época. Cara, eu não pensei 2 vezes. Com 23 anos, o seu anseio é de jogar, cara. Você quer jogar. Jogar bola. Casinha é o cacete, entendeu? Ficar na casinha... Mas você chegou a ter problema com o Muricy, não? Não, aí já não era mais Muricy. O Muricy cai, a campanha irregular no Paulista, assume o Dario Pereira. Não é que tive problema, cara. Eu via pouca vontade também de me colocar, entendeu? E é muito normal isso. Os caras entrosados e tal, vai mexer como também, né? Eu sou muito realista em relação a isso, né? Do que o futebol te mostra no momento, né? Joga ou não joga, né? E eu cheguei aqui para um desafio, queria jogar, cara. Então eu cheguei numa terça e o Valdir Bigode chegou numa quarta, para estrear numa quinta contra o Palmeiras. Isso que eu estou falando, ingredientes errados para esse bolo, para dar errado, né? E de fato, as 3 primeiras partidas do Brasileiro, porra, tomamos 3 pancadas, cara. E aí, pô, que barca, cara. Não é possível. Vem aqueles monstrinhos na cabeça. Você não vai falar pra ninguém, eu falei, não é possível. E eu saí do São Paulo ali, década de 90, o que o São Paulo tinha de estrutura, ninguém tinha no Brasil. É verdade. Cara. O quê? Os caras tinham um CT com 3 campos, fisioterapia, cozinha, comida boa. Cara, era incrível. Tudo. São Paulo era a referência Foi pioneiro, de clube. E eu chego no Atlético na apresentação na Vila Olímpica, cara. Puta. E um cara, já tinha algumas cirurgias no corpo. A primeira coisa que eu visitei foi a fisioterapia, né? Para ver como é que ia ser. Eu já estava projetando minhas lesões. Onde eu vou ficar? Eu chego na fisioterapia, tinha um ultrassom que não ligava, ele só ficava desligado. Cara. E um forno, que em vez de estar quente, estava gelado. Então você estava morto, né, cara? Para botar as latinhas. Eu lembro que uma vez machuquei o joelho, né? Deu um miguezinho no treino, assim, o seu Adão, que na época era o enfermeiro. Eu falei, Marcos, deita não, vou fazer ultrassom. Ele começou a fazer ultrassom no meu joelho. Eu falei, seu Adão,
esse ultrassom tá desligado, pô. Seu ladrão malandro, né? Falou, pô, Marcos, eu sei que você não tem nada também. Isso é melhor. Ele era especialista em tratar de quem não tinha nada, dos Miguel, entendeu? Miguel. Seu Adão. Maravilha, cara. E aí a As estrutura... lembranças. Nada. Assim, tinha um campo lá que a gente dividia com associado. E sábado era uma loucura. Por quê? Nosso treino, o Leão marcava, e gostava também, Nossa, né? o Leão, Marcava cada vez mais 7h30. cedo, 7h30 para acabar no máximo 9, porque, pô, 8h30 os associados já estavam lá. Caraca. Deu tempo aí que agora é a nossa vez. Botei a carteirinha aqui, o nosso time é de fora. Ô, cara, eu tô falando assim, mas é a pura verdade. Não é possível. É. E o campo, terrível, entendeu? Grama só nas laterais, o meio de terra. Era uma época que a gente saía muito num bye-bye Belo Horizonte para buscar um campo para treinamento. Né? Caraca. Eu gosto de contar essas histórias, Ale, para a turma valorizar o que é o Atlético hoje, entendeu? Lógico. Quando você, no início do programa, fala, pô, mas você se coloca nos top 3, top 5, né? Como o João falou. O João é infeliz. É porque nessa época, você tinha que ter uns caras neste clube que ia deixar a chama acesa, entendeu? Porque não tinha nada, entendeu? Então, quando na década de 80 ali, teve os caras que fizeram um dos melhores times da história, entendeu? Acho que teve um gap aí que o clube entrou em dívida, não pagava em dia, era 3 meses para receber, entendeu? Então, os caras não vinham para cá, entendeu? Mas, depois desses primeiros 3 jogos... Imagina você, Corinthians, Flamengo e São Paulo. É isso aí. Foi uma esperança para o torcedor, né? Exato. Depois desses 3 jogos, com 3 pancadas, né? Foram os 3 jogos aqui no Atlético que eu joguei com a camisa 7. Eu era um 9 e a minha história aqui no Galo foi um 9 que jogava na beirada. Aqui, historicamente, o 9 era o cara do gol, né? Dadá Maravilha e Reinaldo, que o digam, né? Opa! E depois desses 3 primeiros jogos, o Valdir, supersticioso, falou, pô, Calango, já era Calango, vamos trocar a camisa para a gente tirar essa nhaca. Não é possível, cara. E o Leão foi firme também. Embora a gente não estava ganhando, a gente estava jogando bem, entendeu? Aí, no 4º jogo nosso, ele já com a 7 e eu com a 9, jogamos contra o Cruzeiro. Ganhamos do Cruzeiro, acho que 2 ou 3-1. Emendamos uma sequência de vitórias e chegamos em 4º no Brasileirão. Porque também ganha o clássico, também já muda a chavinha, né? Muda a chavinha. Pô, aí gol, passe, gol, Valdir artilheiro, foi ótimo. Aí a torcida do Galo, estádio lotado, o Mineirão antigo, né? Cimentão. O Mineirão hoje cabe 60 mil pessoas, mas no Cimentão ali nós jogamos para aproximadamente 100 mil pessoas. Caraca! Teve, em 99, um jogo contra o Flamengo, 3-0, que tinha quase 100 mil pessoas no Mineirão. E a torcida vinha de sofrimentos, né? Temporadas de sofrimento. Viu ali e falou, pô, nós podemos acreditar. Exatamente. O time se acertou, a gente carecia de um meia experiente. Chegou o Jorginho Cantinfas. Jorginho, sobrancelhinha, que arrumou o nosso time. Ele já com seus 36 anos, pô, o velhinho jogou demais, entendeu? A gente já tinha o Doriva aqui, que depois foi Copa de 98. Tafarel era o nosso goleiro. Porra. Uma das grandes ondas da minha carreira foi ter jogado com esses caras, velho. Tafarel, Romário, sabe? Porra, você ficava olhando os caras assim, né? O acesso à informação era muito restrito, né? Não tinha a internet que se tem hoje, né? Então, não, a gente era convivência diária mesmo com os caras, né? A gente era da época que a gente tinha que ler a Barça, Miradouro, para pegar essa informação. Exatamente, era isso aí. O arco-íris era em preto e branco ainda. O Mar Morto estava doente. E aí, essa idolatria... Você foi até pro Japão também? Foi pro Vasco, Japão? Eu tive, depois de quase 6 anos aqui na primeira passagem, eu vou no Vasco por 6 meses. Fui campeão carioca lá também. Cara, assim, é legal, né? Assim, quando eu joguei tão pouco no Vasco, mas tem uma empatia tão legal, sabe? Foi muito legal jogar em São Januário, conviver ali com o clube, né? O Vasco é um time muito raiz, né? Você vê a história do Vasco, porra, ela é forjada lá atrás pelos mais pobres, entendeu? O Vasco que deu a oportunidade
dos favelados jogarem, né? Acho que A história do Vasco é top. o Atlético também tinha essa característica, time do povo, tal, como o Corinthians também, que é o povão e tal, né? E consequentemente foram os times onde eu realmente me dei bem, sabe? Eu tenho orgulho disso, me dei bem de ter tido, de uma forma, de uma empatia recíproca, né? Ter jogado bem e os caras comprarem meu barulho no porque campo. você é muito bom, Foi muito legal. E aproveitar que você jogou com esse montão de gente boa, te botar numa furada. Que eu sou sempre contra isso, mas o diretor me obriga. E como eu já fui demitido em praticamente todos os lugares, botei até na Madeira, porque a Itatiaia... Bate também. Pelo Você amor tá de Deus, bem aí, pô. porque eu sou apaixonado por Belo Horizonte. Agora, estou mais apaixonado também por Minas, que estou começando a conhecer um pouquinho mais e tal. Que lugar maravilhoso, que povo sensacional. A comida, então, a culinária. Tá doido. Né? Você que viajou o mundo Eu tô aí. aqui tem, 29 anos. Aí, ó. Tenho um filho mineiro. É isso aí. Mas fazer a seleção do Marques, com quem você jogou junto. Evidentemente que acho prudente que você se coloque nessa seleção. Eu tô lá na 11. Por favor. Mas a seleção do Marques, que começa com que goleiro? Eu posso puxar uma sardinha ou é só falar direto assim? Não, você faz o que você quiser. Aqui o negócio é teu. Ô, velho, pô, eu joguei com Ronaldo Giovanelli, joguei com Veloso. Pô, esses caras... Tá louco, meu. Das galáxias, né? É. Mas joguei com o Tafarel aqui. Isso cara. que eu ia falar. El, sai que é sua, Tafarel. Mas a menção honrosa para esses caras aí. Ah, tá. Realmente são dois excepcionais. Da geração, eram os top 3, top 5, né? Da geração, são mais ou menos da mesma idade, os três, né? Top 5 dos que eu joguei. Essa eu não vou fazer, mas na sua seleção do Corinthians, de todos os tempos, o goleiro é o Ronaldo, é o Cássio, é o Dida? Eu não vou fazer essa, mas só acerto no goleiro porque me chamou a atenção. Na minha é o Ronaldo Giovanelli. Não só pelo jogo jogado, mas pela personalidade. E a identificação também. Identificação e personalidade. Porque eu acho que entendeu? se você for ver por títulos é o Cássio. Exato. E por técnica talvez fosse o Dida. Exato, né? exato. Mas aí o teu o Ronaldo. É o Ronaldo Giovanelli. Aí. Bom, vamos pro teu time, que é o que me interessa. Tafarel é o goleiro. E aí, a defesa? Dos caras que eu joguei, eu tive no Flamengo uma passagem, e eu jogando na meia direita, o meu lateral era o Zé Maria. Sei, muito. Zé Maria da Portuguesa. Sei. Zé Maria era top. É. Cabeça erguida, batia fácil na bola, né? Não errava passe, cara. Não. Então era um cara que a gente jogava fácil ali pela direita, né? No estilo de salãozinho também. Exatamente. No campo e tal. Exato, Zé, muito boa escolha. E a dupla de zaga? Cláudio Caçapa, não era alto, foi multicampeão lá no Lyon, bola no pé, ele dava umas arrancadas. Forte, né, cara? Hoje ele é auxiliar lá no Botafogo, né? E o Galvão, eu tinha que ter um técnico e um racha-madeira, né? Um zagueirão, zagueiro. Zagueiro raiz. Ah. Na lateral esquerda, joguei com muitos bons, inclusive aqui no Atlético com o Felipe Maestro, né? Só louco. Tempo curtíssimo. Mas eu não posso deixar fora dessa, embora a torcida do Atlético em alguns momentos pegava no pé, o Ronildo, cara. O Ronildo não tinha dúvida. Eu jogava na ponta esquerda. Todas as bolas ele empurrava ali para eu partir em velocidade. Já combinava com ele. Então o Ronildo foi o cara que me fez jogar muito. Eu vou te falar que isso aí é valioso, sabe por quê? Porque se você pegar o Atlético hoje... Não, você tá doido. Não, os caras têm que fazer uma função. Joga a bola no homem, meu. Joga a bola no gol. É isso aí. Coelho, pegou a bola. Primeira coisa, olha para ver onde ele tá. É isso Rony, aí. vê onde ele tá. Exatamente. E depois, mas não, abaixa a cabeça e... né? Então isso é muito valioso. E a meiuca? A meiuca. Zé Elias, 5. Aqui no Galo eu joguei com o Valdo. Cara, assim, você imagina, foram quase 20 anos de profissional. Só time grande. Porra, cara, todos os outros parceiros, vocês me desculpem, mas, porra, além me colocando em saia justa aqui. É verdade. No meu meio campo vai ser uma trinca. O Valdo, eu poderia colocar aí na outra de 10 o Ramon Menezes. Olha. Né? Poderia botar aí, porra, tantos outros que eu Porque joguei. também não é o melhor tecnicamente, é o que você se entendeu melhor, exato. né? Ramon, jogou muito, mas eu vou colocar o Souza, o canhotinho, que jogou com a gente lá no Corinthians. Sei. Souza era sinistro. Tá louco.
habilidosíssimo, tá louco. Ponta direita, Marcelinho Carioca. Olha aqui, de 9. Pô, tem Viola, tem Valdir Bigode, mas o Guilherme não pode ficar fora, né? Esse aí, nem, não pode ficar fora do bar. Eu inclusive. falei o nome dos dois, Viola e Valdir, porra, para valorizar justamente quem eu tô escolhendo para ser o nosso matador nesse Porque o time. entrosamento, né, cara? Era fogo. Até Guilherme hoje, era né, vocês têm uma boa Cê tá relação louco. e tal. É assim, na carreira, poucos você leva para dentro da sua casa, né? Pouquíssimos. É legal quando convive, né, a amizade ali dentro do clube e tal, companheirismo, mas poucos você leva para dentro da sua casa. Verdade. Eu levei o Guilherme, eu levei o Lincoln, que é um grande amigo, né? Até hoje a gente está junto, né? Amizade de 30 anos aí nas costas, né? Mas o Guilherme está nesse time. O Guilherme é meu 9 e aí eu tenho que me incluir. 11. E o treinador? Treinador Levir Coupe. Ó, É. Nelsinho Batista, Joel Santana, tantos outros que eu tenho o maior respeito e admiração. Mas o Levi foi um treinador que me melhorou como atleta. Aqui, quando joguei com ele em 2001, a minha característica marcante era de servir o centroavante. Então, a minha jogada era de canto mesmo para deixar o nosso atacante em boa condição de finalização. Com o Levir Coupe, eu fui artilheiro, briguei pela artilharia do Brasileirão em 2001. Briguei ali com o Romário. Olha. Né? Por quê? Era todo o treinamento, ele me pegava, Lemarques, essa característica eu sei que você tem e ela é importante para nós, mas você tem que fazer gol. Você tem que fazer gol. Você é atacante, tem que fazer gol. E aí, ao invés de eu só pegar a bola ali no bico da área e levar para o fundo, eu comecei a trazer para dentro para dar chapada. E todo o treino, no pé da trave, Marcos, no pé da trave, aquela chapadinha. foi condicionando. E, cara, fiz gol, cara, que eu fiz gol de pé da trave, foi incrível. Então, o Levi... E é um ótimo ser humano também. Você tá né? louco. Convivência maravilhosa. É isso aí, velho. Muito Eu que obrigado, agradeço. irmão. Tamo junto. Valeu! Aí, ó, nem doeu. Você tá doido.